Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso tão precioso estudo guiado. Vamos dar continuidade, aos temas da quarta semana. E estamos durante todo esse trimestre estudando o Evangelho de João, os temas que permeiam esse Evangelho. E durante essa semana nós estamos vendo o tema central ali de pessoas que testemunharam, que atestaram que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o Messias prometido, apresentado na palavra de Deus. E hoje nós vamos dar prosseguimento. Estamos basicamente quase concluindo a semana e é preciso que a gente dê mais um passo, conheça mais um personagem que atestou, afirmou e reconheceu que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E com certeza nós vamos tirar lições maravilhosas por meio desse personagem de hoje. Por isso eu peço que você fique até o fim junto comigo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, porque aqui nós estudamos a palavra de Deus. E é maravilhoso quando eu tenho a sua companhia e assim juntos nós crescemos em graça diante de Deus, tá certo? Também deixa o teu gostei para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas. Recados dados, agora eu quero te convidar a orar e logo em seguida adentrarmos ao estudo de hoje. Vamos orar juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Ela que tem sido o nosso combustível, o instrumento aqui na terra que nos anima e nos aproxima de Ti. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua Santa presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é dia 24 de outubro, quinta-feira, e o tema do nosso estudo é o testemunho de Nicodemos. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem chamado Nicodemos e vamos ver qual foi a experiência que ele teve ali com Jesus e qual foi o seu relato, o seu testemunho. Foi apresentado aqui o contexto bíblico do Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Nós vamos ler, é um pouquinho extenso, mas é interessante a gente ler todo o contexto para a gente poder tirar ali todas as informações necessárias para a nossa reflexão e o nosso estudo, tá certo? Então, começando do verso 1, diz assim, Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer
no nome do Filho do unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Interessante, né? Algumas partes desses contextos a gente já viu em outras lições, mas a gente tendo acesso a todo o contexto, a gente consegue ter uma compreensão bem melhor. Vamos lá. Primeiro ponto. Nicodemos era mestre em Israel e um abastardo membro do Sinédrio. Seu testemunho tem papel importante por vários motivos. Ele se referiu a Jesus como Rabi e apontou os sinais que Jesus fazia como evidências de sua missão divina. Logo no início do contexto, Nicodemos se apresenta e reconhece Jesus como mestre, chamou ele de Rabi, mestre. E ele fala, olha, a gente sabe que os teus ensinos são de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu tem feito, os sinais miraculosos, se não for da parte de Deus. Isso é bastante interessante porque em um outro episódio, em um outro contexto, outros líderes religiosos falaram que Jesus tinha amizade com Satanás. E disseram, olha, tu faz essas coisas, esses prodígios, pelo poder de Beelzebul. E aí Jesus, respondendo, diz, como é que pode acontecer de Satanás expulsar Satanás? E aí a gente vê um outro personagem da mesma categoria, ou seja, um alto escalão do Sinédrio, um homem religioso, agora reconhecendo que Jesus fazia aquilo por meio do poder de Deus. Esse testemunho é bastante importante e relevante. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, Nicodemos entendia os sinais como evidência do chamado divino de Jesus, mas não como alguma coisa que apontasse para ele como cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. É basicamente o seguinte, Nicodemos sabia que Jesus estava cumprindo uma missão do céu, do alto, que aquilo que ele fazia era com a aprovação do céu. Porém, Nicodemos ele estava encontrando dificuldade de relacionar Jesus com as profecias do Antigo Testamento, com aquilo que os profetas do Antigo Testamento tinham anunciado acerca e a respeito do Messias. Ou seja, ele não conseguia juntar as duas coisas. E por isso, ele buscou Jesus e ali fez vários questionamentos. E aí Jesus, na ocasião, respondendo aos questionamentos, tirou as suas dúvidas. Outros pontos que eu destaquei diz assim, Jesus conhece o coração de cada pessoa. Sua resposta a Nicodemos parece abrupta, mas ele vai direto ao assunto. Nicodemos começa questionando ali, Jesus, e Jesus vai logo dizendo, olha, ninguém pode ir para o reino dos céus, entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos tinha entendido o que Jesus estava querendo dizer. Porém, ele tentou desconversar. E aí Jesus foi mais claro, dizendo, olha, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Em outras palavras, vocês precisam ser batizados. Vocês precisam receber o Espírito de Deus e andar em novidade de vida. Algumas pessoas pensam que basta simplesmente ser batizado, do tipo, vou aqui, sou batizado por imersão e pronto, está tudo resolvido. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta nada ser batizado e não ter uma mudança de vida. A mudança de vida deve ser acompanhada pelo batismo, pois o batismo nada mais é do que uma manifestação pública de que você está de comum acordo com as leis dos céus, que você está de comum acordo com a realidade que Jesus Cristo viveu, de morrer e renascer para uma nova vida. E aí Nicodemos, ele enfrenta um dilema na vida dele pessoal, porque eu não sei se você percebeu, mas Nicodemos, ele buscou Jesus em um momento, vamos dizer assim, que não tivesse nenhum problema para ele. Em um momento que ele não seria envergonhado. Em um momento, a sós, na escuridão, na calada da noite.
tarde da noite, em que ninguém pudesse ver que ele estava ali conversando com Jesus e, de certo modo, se associando a Jesus. E aí, por isso que Jesus, no finalzinho do contexto, fala que aqueles que vão para o reino dos céus, aqueles que aceitam o Filho de Deus, eles amam a luz. Mas aqueles que rejeitam Jesus, ou seja, que vivem nas trevas, eles não querem se associar com a luz, porque a luz revela as suas ações. E se você tem ações ruins, a luz vai revelar as suas más ações. E aí, essa afirmação de Jesus foi meio que um tapa na cara de Nicodemos, porque era exatamente o que ele estava vivendo. Ele estava buscando Jesus em um momento oportuno, em que não gerasse nenhuma represália, nenhuma situação delicada para ele. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, a maravilhosa herança dos judeus, que remonta a Abraão, sem dúvida lhe oferecia privilégios. Mas isso não era suficiente. Jesus disse a Nicodemos algo impensável. Ele, mestre líder em Israel, precisava nascer de novo do alto. Em outras palavras, como é que você, um mestre tão respeitado, não sabe disso? Deve ter sido uma repreensão muito forte. Para o povo judeu, era algo muito cômodo ter a afirmação de que era o povo escolhido de Deus. O simples fato de nascer judeu já remontava a ideia de salvação, de tipo, eu não preciso fazer mais nada, afinal de contas, eu nasci no povo escolhido de Deus. Para que mudar de vida? Para que ser uma pessoa melhor? Para que ter ações de bondade e de justiça para com o próximo? Se eu fui premiado em nascer no povo abençoado, no povo escolhido. Jesus, quando faz essa afirmação a Nicodemos de que ele precisava nascer de novo, era exatamente esclarecendo para ele, dizendo, olha, não basta ser judeu, não basta ser circuncidado. Vocês precisam refletir o caráter de Deus. Vocês precisam ter a semelhança dele na vida de vocês. Isso é bastante interessante, porque eu, particularmente, que sou adventista, não sei se você é também, mas essa ideia também de povo especial também pode, vamos dizer assim, ser bem atrativa a nós também. Porque nós sabemos que nós fomos um povo, um movimento profético para uma missão muito especial. E às vezes isso pode subir à nossa cabeça de tipo, eu sou adventista, eu faço parte do movimento profético, eu sou especial. Mas isso não deve ser visto dessa forma. O que deve trazer à nossa mente é, eu tenho uma responsabilidade especial, uma responsabilidade a mais de refletir a mais o caráter de Jesus. Pois a mensagem que temos que anunciar é uma mensagem urgente, uma mensagem que remonta lembrar de algo que foi esquecido. É simplesmente isso. O simples fato de sermos adventistas não nos garante o reino dos céus, o reino de Deus. Se eu e você, mesmo sendo adventistas, não nascermos de novo, não termos a nossa vida transformada mediante o poder de Deus, infelizmente, a gente vai estar na mesma situação dos perdidos, mesmo fazendo parte do movimento profético. Um outro ponto, e o último ponto que eu deixei aqui, diz assim, apesar de quaisquer dúvidas que Nicodemos tivesse a respeito de Jesus naquele momento, depois ele se uniria aos seguidores de Cristo. Ou seja, naquela situação, Nicodemos tinha algumas dúvidas, algumas coisas que até então ele tinha receio. Mas com o passar do tempo, ele firmou posição ao lado de Jesus. E isso é apresentado no contexto de João, capítulo 19, verso 39, em que demonstra ações de Nicodemos, se posicionando publicamente ao lado de Jesus. Então, que eu e você possamos aprender com Nicodemos. Não ficar apenas no falatório de tipo, não, eu sei o que é certo, eu reconheço, é isso mesmo, eu aceito. Se não tiver, vamos dizer assim, demonstração pública, se não for visto publicamente a sua aceitação por meio de ações, não vai valer de nada.
Existe até um verso que me veio à mente agora que diz o seguinte: aqueles que têm vergonha de Jesus, Jesus diz que também sentirá vergonha deles diante de seu Pai. Mas aqueles que deixaram até mesmo a própria família por amor a Jesus, para essas pessoas existe um lugar especial no céu. Que nós possamos fazer parte desse segundo grupo, desses que não apenas reconhecem de boca Jesus, mas aceitam de corpo e alma, ou seja, publicamente, à luz do dia, reconhece Jesus. Chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje nós falamos sobre um pouquinho sobre o testemunho de Nicodemos, que foi bastante interessante. Um líder religioso, um membro do Sinédrio, um alto escalão, reconhecendo Jesus. A gente vê, né, que existiam naquela época vários tipos de pessoas, de várias posições, de várias classes sociais, que reconheceram Jesus. O ponto é, eu serei, nos dias de hoje, também uma pessoa que vai reconhecer Jesus? Eu espero que sim. Eu espero que a minha e a sua resposta seja positiva, tá bom? Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.